E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Como tem passado? Eu espero que você esteja bem. Espero também que você tenha feito a sua tarefa, tá lá? Então, vamos lá fazer a correção. Abra lá a página 198, exercício 13, tá? Já coloquei aqui, mas vou ler aqui para vocês. Ele quer que você, ao fatorar os polinômios, né? O polinômio ele deu a forma fatorada, ele quer que você... o que polinômio obtemos ao efetuar o produto dos fatores acima. Então, ele quer que você faça a operação inversa. Ou seja, 4 vezes 3, 12, x vezes x ao quadrado vai ficar x ao cubo. E o y repete, tá? Porque aqui não tem, então você só repete. Aqui, 4 vezes x, 4xy vezes x. Então, o 4 você vai repetir, x vezes x, x ao quadrado, o y também você vai repetir. E o 4xy vezes 2, 2 vezes 4, 8, 8xy. Então, este é o resultado do produto, tá? Se um polinômio for fatorado em seguida, multiplicarmos os fatores como você fez, que polinômios obteremos? Se você for observar, isso aqui é o polinômio original, tá? É o que deu origem a esse, é o primeiro polinômio. Então, você volta, né? Você obtém o polinômio original. Então, obteremos o polinômio original, que era de início, tá? A 14, como eu já disse para você, quais as soluções da equação a seguir é para você determinar quais os possíveis valores para x. Então, como aqui é uma equação tudo igual a zero, você vai igualar x igual a zero, ou seja, vai ficar x igual a zero, e vai ficar x menos 2 igual a zero, passa o x positivo, então x é igual a 2. Ou seja, os possíveis valores para x é 0 e 2. Na letra B, você não iguala 5 igual a 0, porque 5 não vai ser igual a 0, não tem como, né? Mas você pode igualar x menos 8 igual a 0, aí você vai ter x igual a 8, e x mais 14 igual a 0, e você vai ter x igual a menos 14. Então, esses aqui são os possíveis valores para x. Letra C. Letra C, também você não iguala x igual a 0, porque x não é igual a 0, mas você pode pegar o x menos 5 igual a 0, aí você tem x igual a 5, esse é um possível valor. Mesma coisa, x mais 4 igual a 0, vai ficar x igual a menos 4, outro possível valor. E aí você tem x menos 2 igual a 0, passa para lá positivo, x é igual a 2, outro possível valor. Então, eu tenho três possíveis valores para x, para que se eu substituir isso aqui, ele resume o seguinte: caso eu substitua o x por um desses termos, no caso aqui, se eu substituir aqui x por 0, vai ficar 0 vezes 0 menos 2, ou seja, vai dar 0. Se eu substituir por 2, vai ficar 2 vezes 2 menos 2, que é 0, então vai ficar 2 vezes 0, 0, vai dar 0, tá? Isso aqui são possíveis valores para x para que a sua equação dê 0, tá? Aqui você tem x mais 2 igual a 0, então vai ficar x igual a menos 2. E aonde você tem x menos 2 igual a 0, você tem x igual a 2. Então, esses são os possíveis valores para x. E a letra E. Na letra E, você tem x ao quadrado menos 4 igual a 0. Primeiro, vamos fatorar isso aqui. Como que eu fatoro isso aqui? Isso aqui, x ao quadrado menos 4, é o mesmo que x... menos 2 vezes x mais 2. Lembra o quadrado da soma pela diferença? X vezes x, x ao quadrado, 2 vezes 2 é 4, tá? Como que eu sei disso? Basta você tirar a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, raiz quadrada de 4, que é 2. Aí fica um negativo e um positivo, para que no final você tenha o resultado aqui negativo. Então, x ao quadrado menos 4 é o mesmo que x menos 2 vezes x mais 2, fatorando primeiro, e isso aqui igual a 0. Então, eu tenho x menos 2 igual a 0, vai ficar x igual a 2, e x mais 2 igual a 0, vai ficar x igual a menos 2. E a letra F, nós temos 2x menos 1, vezes 3x mais 2 igual a 0. Então,
2x menos 1 igual a 0, vai ficar 2x, 1 passa positivo e o 2 que está multiplicando passa dividindo. Então vai ficar x igual a 1 sobre 2. E a segunda possível resposta, 3x mais 2 igual a 0, vai ficar 3x igual a menos 2 sobre 3. Essa é a outra solução para x. Certo? Então, este era o exercício 14. Já no exercício 15, ele disse o seguinte: na atividade anterior, as respostas dos itens D e E são iguais. Então, D é esse aqui. Vou até apagar aqui a F. Desculpa, essa é a letra E. E aqui está a letra D. O que aconteceu aqui? X mais 2 vezes x menos 2, x mais 2 vezes x menos 2, e os possíveis valores para x foi 2 e menos 2. Então, a resposta é sim, são iguais. Por quê? Por que são iguais? Porque x ao quadrado menos 4, ele é igual a x menos 2 vezes x mais 2. É a forma fatorada, tá? Por isso que as respostas foram a mesma. 16. Em cada item, fatore o polinômio do numerador para simplificar. Então, aqui só você teria que simplificar as divisões, como eu já disse. Então, eu tenho aqui 24x sobre 6x. Fazendo a divisão, 18 dividido por 6 é 3. X ao quadrado com x é x. 24 dividido por 6 é 4 e x com x é 1, então eu não preciso colocar, tá? Não precisa colocar 4 vezes 1. Então, 3x mais 4. Letra B. 14xy ao quadrado mais 21x ao quadrado y menos 35xyz. Tudo isso por 7xy. Então, vamos lá. 14 dividido por 7 é 2, x dividido por x é 1, y ao quadrado com y é y. 21 dividido por 7 é 3, x ao quadrado com x é x e y com y é 1. Menos 35 com 7 é menos 5, x com x é 1, y com y é 1 e sobrou o z. Então, esse é o resultado da sua divisão. E a letra C, AX mais AXY mais AXZ mais AXZ ao quadrado. Tudo isso dividido por AX. A com A é 1, x com x é 1. Então, nesse caso aqui eu coloco, porque eu só não coloco 1 quando você já tem o resultado que nem aqui, só sobrou 4, 4 vezes 1. Mas aqui é AX vai dar 1. Então, eu coloco 1. A com A é 1, x com x é 1, só que sobra o y. Então, não precisa colocar 1y. Então, só coloca y. A com A é 1, x com x é 1, só sobra o z. Então, eu coloco o z. Aqui também, mesma coisa, A com x vai dar 1 e z vai ficar sobrando, z ao quadrado, tá? Então, nós temos este o resultado da letra C. O exercício 17 e o exercício 18 não era para fazer porque você tinha que fazer o desenho, tá? Então, eu não solicitei que você fizesse. Página 199 é o exercício 20, é aquele que é que você fatore, e aqui a gente vai usar a ideia de fatoração por agrupamento, você fatorar de 2 em 2. Então, nós temos ali na letra A, x ao cubo mais x ao quadrado mais 4x mais 4. Analisando aqui os dois primeiros, x ao cubo com mais x ao quadrado, o menor expoente é ao quadrado, então ele vai ser o fator comum em evidência. X ao cubo com x ao quadrado é x, x ao quadrado com x ao quadrado é 1. Entre 4x e mais 4, o fator em evidência ficou 4. 4x dividido por 4 vai dar x, e 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, o que eu faço depois? Era só você pegar esses dois primeiros, x ao quadrado, os termos que ficou em evidência, juntar,
e multiplicar pelo valor que está no parênteses, porque são iguais, né? Eles têm que ser iguais. Então, esse ficou o resultado da letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos x ao cubo menos 9x ao quadrado menos 3x menos 27. Então, analisando aqui os dois primeiros termos, x ao cubo com menos 9x ao quadrado, temos o seguinte, o x está se repetindo nos dois termos e o de menor expoente ao quadrado. Então, ele será meu fator comum em evidência. X ao cubo com x ao quadrado vai dar x, 9x ao quadrado com x vai dar 9, menos 9. Analisando agora os dois últimos, eu tenho menos 3x menos 27. O x não se repete nos dois termos, então ele não poderá ser o meu fator comum em evidência. Mas o 3 e o 27, o 3 é múltiplo tanto do 3 quanto do 27. Então eu vou colocar... E os dois são negativos, então eu vou colocar um menos 3 aqui. Menos 3 dividido por menos 3, menos 3x dividido por menos 3 vai sobrar o x. Menos 27 com menos 3 vai sobrar 9. E menos com menos vai dar mais 9. O que aconteceu aqui? Tem alguma coisinha aqui, deixa eu verificar. X ao quadrado, menos 3 e x mais 9. Menos 27 dividido, aqui é menos 27, né? Menos 27. Ah, tá, desculpa, aqui era mais, tá? Eu que coloquei menos. Então aqui fica mais. Por isso que eu percebi que tinha um erro, porque menos 27 com menos 3 vai dar 9 positivo. E como aqui estava negativo, então eu verifiquei que tinha um erro, porque não pode ficar diferente. Até o sinal tem que ser iguais. Mas, novamente, eu cometi um erro. Aqui era mais 9, na hora que eu copiei aqui, eu copiei como menos 9, né? Na hora que eu copiei do livro. Então, quer dizer, este era o erro, tá? Aí, agora você percebeu que os dois ficaram iguais, então eu vou juntar os dois que estão na frente do parênteses. Então, eu tenho x ao quadrado menos 3 vezes x mais 9. Por isso que é bom se os alunos estivessem aqui comigo, né? Vocês iam falar, professora, tá errado, ali a senhora já colocou menos e é mais, né? Mas como a gente está aqui sozinho, então a gente vai observando os erros no processo enquanto está resolvendo, tá? Próximo. X ao quadrado mais ax mais bx mais ab, tá? Então, analisando aqui os dois primeiros, eu tenho um fator comum em evidência de menor expoente é o x. X ao quadrado com x é x, ax com x é a. Agora aqui os dois últimos, eu tenho o b, vai ficar x mais a. Então, pego os dois que estão aqui na frente do parênteses, que é o x mais b, os dois fator comum em evidência, e multiplico por x mais a, que é o que se repete nos dois parênteses, tá? Letra D. X ao quadrado menos ax menos bx mais ab. Então, analisando aqui os dois primeiros, o meu fator comum em evidência aqui vai ser o x. X ao quadrado com x vai dar x, menos ax com x vai dar menos a. Agora aqui os dois últimos termos, eu tenho aqui o fator comum em evidência, o b, é o que se repete nos dois. Se eu colocar aqui ele negativo, o que vai acontecer? Menos b com menos b vai dar 1, vai sobrar x. AB com menos b, b com b vai dar 1. Vai sobrar o a, só que a com menos é menos a. Então, mudou o sinalzinho, porque mais com menos é menos, tá? E aí eu tenho aqui x menos b, esse x e menos b, tá? O fator comum em evidência, vezes o que está dentro do parênteses, que é x menos a. Letra E, x ao quadrado menos y ao quadrado. Como ele está ao quadrado, é o mesmo que se eu fizesse x vezes x, e é o mesmo que se eu fizesse y vezes y. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é x, a raiz quadrada de y é y.
Isso aqui é o produto da soma pela diferença. Então, é o mesmo que eu colocar x menos y, x mais y vezes x menos y, tá? E a letra F é x ao quadrado mais 4xy mais 4y ao quadrado. Aqui nós temos um trinômio, nós chamamos de trinômio do quadrado perfeito. Para que eu possa fatorar isso aqui, eu tiro a raiz quadrada do primeiro e do último termo. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 4y é 2, então 2y. E aí elevo ao quadrado. É o mesmo que se eu fizesse o primeiro termo ao quadrado, que é x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 2y, que vai ficar 4y, mais o segundo termo ao quadrado. Nós chamamos de trinômio do quadrado perfeito, tá bom? Bom, e agora nós tínhamos que resolver o exercício 23, é onde você tem a equação fracionária. Nós temos lá 5x menos 2 igual a 1. Posso multiplicar cruzado, mesmo que aqui não tenha nada, é como se fosse 1. Então, x menos 2 vezes 1 vai ficar x menos 2, e 5 vezes 1 vai ficar 5. E aí eu tenho 5 mais 2, que vai dar 7, tá? Nesse caso aqui nem precisei tirar o MMC. Só tira MC quando você tem mais de um denominadores e eles são diferentes, tá? E a letra B, nós temos 5, 3x mais 2, igual 2, x menos 3. Também posso multiplicar cruzado, então vai ficar 5 vezes x menos 3, igual a 2 vezes 3x mais 2, tá? 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 3, menos 15. 2 vezes 3, 6x. 2 vezes 2, 4. Organizando a equação, vou repetir o 5x. 6x positivo vem para cá negativo. E 15 negativo vem para cá positivo. 5x menos 6x vai ficar menos x, porque 6 é maior, e 4 mais 15 vai ficar 19. Como você não pode ter o x negativo, multiplica por menos 1, vai ficar positivo, e aqui que está positivo vai ficar negativo. X igual a menos 19. E a letra C, nós temos 3x menos 1, menos 3x mais 1, igual 4, 9x ao quadrado menos 1. Primeiro que se eu fatorar esse 9x ao quadrado aqui menos 1, é o mesmo que 3x, porque raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 1 é 1. Então, é o mesmo que se eu multiplicar 3 mais 1 vezes 3x menos 1, tá? 3x vezes 3x vai ficar 9x ao quadrado e 1 vezes 1 vai ficar 1. Então, isso aqui é igual a 3x mais 1 vezes 3x menos 1. E qual vai ser o MMC de tudo isso aqui? Vai ficar 3x menos 1 vezes 3x mais 1, porque 3x menos 1 só é divisível por 3x menos 1. 3x mais 1 só é divisível por 3x mais 1. E esse 9x ao quadrado é divisível por isso aqui, porque é a mesma coisa, eles são iguais. Então, nesse caso aqui, o MMC vai ser 3x menos 1 vezes 3x mais 1. Igual 3x menos 1. Tanto faz se você colocar o mais na frente, tá? Acabei colocando o menos na frente. Então, aí eu tenho aqui, tudo isso aqui dividido por 3x menos 1. 3x menos 1 com 3x menos 1 são iguais, então vai dar 1. Vai sobrar apenas 3x mais 1. Vezes quem? Vezes 2. Então, vai ficar 2 vezes 3x mais 1. 3x menos 1 vezes 3x menos 1 dividido por 3x mais 1, 3x mais 1 com 3x mais 1 são iguais. Então, só vai sobrar quem? 3x menos 1. Então, menos 3 vezes 3x menos 1. E como eu disse no início, 3x menos 1 vezes 3x menos 1 é a mesma coisa que 9x ao quadrado menos 1. Então, esse dividido por esse vai dar 1. E 1 vezes 4 é 4.
Agora que eu tenho as duas equações aqui, né, as duas frações denominadores iguais, então eu cancelo, sobra apenas o numerador 2 vezes 3x mais 1 menos 3 vezes 3x menos 1 igual a 4. Faço a multiplicação, propriedade distributiva, 2 vezes 3, 6x, 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 3, menos 9x, menos 3 vezes menos 1, mais 3. Tudo isso igual a 4. Organizando, eu tenho 6x menos 9x igual a 4. 2 está positivo, passa negativo. 3 positivo, passa negativo. 6x menos 9x vai dar menos 3x. E aqui, 4 menos 2 vai dar 2, 2 menos 3 vai ficar menos 1. Multiplicando isso aqui por menos 1, porque o 3x está negativo, então você tem x igual a 1/3 positivo. E aí ele disse assim, ó, o item C é quase um desafio. Depois de encontrar o valor de x, tente substituí-lo para ver se ele satisfaz a equação original. O que ocorre nesse caso? Então, eu tinha que substituir. Achei que o x vale 1/3, eu tenho que fazer a substituição para verificar o que vai ocorrer nesse caso. Então, vou fazer aqui desse outro lado, tá? Na hora que você substitui, você vai substituir aqui, ó, 2, aí em lugar de x, você vai colocar 1/3, que é o resultado do valor de x, menos 1, aí depois, menos 3 vezes 1/3, mais 1, igual a 4, 9, 1/3 ao quadrado, menos 1. Então, onde tinha x, eu coloquei o resultado de 1/3. E aí, fazendo aqui, ó, 3 vezes 1/3, 3 vezes 1 é 3, vai ficar 3 sobre 3, que vai dar 1. Então, vai ficar a mesma coisa que 1 menos 1. Aqui, 3 vezes 1 é 3, 3 dividido por 3 é 1, então vai ficar a mesma coisa que 1 mais 1, tá? É só você simplificar, ó. Esse com esse, 1 menos 1, 1 mais 1, igual. Aqui vai ficar 1/3 ao quadrado, vai dar 1/9, então vai dar para simplificar, então vai ficar 1 menos 1 também. Aqui vai ficar 1 menos 1, vai dar 0, vai ficar 2 por 0, menos 1 mais 1 é 2. E aqui 1 menos 1, 4 sobre 0. 2 dividido por 0 vai dar 0. Menos 3 sobre 2 igual a 4 dividido por 0, que vai dar 0. Então, nesse caso aqui, não há solução, porque como aqui, isso aqui dá 0, aqui dá menos 3 sobre 2, aqui dá 0, não são iguais. O resultado tinha que ser igual, o mesmo valor que eu encontrasse aqui, deveria ter encontrado aqui. Então, nesse caso, não há solução, porque você não tem 0, porque zera o seu denominador, você viu que zerou o denominador, tá? Então, nesse caso, não há solução, porque zera o denominador. Por isso que ele pediu para que você fizesse essa substituição, né? Para você verificar o que iria acontecer. Ok? Caso você não tenha feito, deixe registrado aí no seu livro ou no seu caderno essa resposta, tá bom? Por hoje é só, a tarefa é até o exercício 23, letra C. Até a próxima, fiquem com Deus e um grande abraço.